Blessed people, the Lord has spoken with me. Povo abençoado, o Senhor falou comigo. Blessed people, the Lord made me very tired and slayed me and spoken with me. Povo abençoado, o Senhor, Ele fez com que eu me sentisse muito cansado e então Ele me feriu com sono e falou comigo. I see a beast that was caged. Eu vejo uma besta que estava presa, enjaulada. I saw it, people were crossing, then I saw it released. E eu vi que as pessoas estavam atravessando e então eu a vi sendo liberada. I see a beast, a terrible beast. I've never seen such a terrible, terrible beast. Eu vejo uma besta terrível. Eu nunca vi uma besta tão terrível. And people are running. E as pessoas estão correndo. A beast. Uma besta. And then after that, I saw people, some on crutches. E então, depois disso, eu vejo alguém com muletas. And then a fire came. E então um fogo veio. And they were trying to run away from the fire. And they slid. And you could see them falling with their crutches. They could not run. Eles estão tentando fugir do fogo e então eles escorregam. E eu pude vê-los caindo com as suas muletas e eles não puderam correr. And then after that, E então, depois disso, then I've seen people whose heads are big. então eu vi pessoas cujas cabeças eram grandes. I've seen people whose heads are big and they're so thin. Eu vejo pessoas cujas cabeças são muito grandes e elas são tão magras. Again, Novamente, I have had a first session with you, blessed people. depois que eu tive aquela primeira sessão com vocês, povo abençoado, To talk to you about this tremendous drought that is coming. para falar com vocês a respeito desta tremenda seca que está vindo. That if you do not repent, the Lord may cause it to take place in this land. Que se vocês não se arrependerem, o Senhor pode fazer com que isto aconteça nesta nação. And then after that, blessed people, E então, depois disso, povo abençoado, then the Lord slayed me, então o Senhor me feriu, and I fell asleep immediately. e eu adormeci imediatamente. Then he showed me a beast that was caged. Então ele me mostrou uma besta que estava enjaulada. A beast that was caged, Uma besta que estava enjaulada, and that beast, people are passing by, e aquela besta, as pessoas estavam passando por ela, walking, going around their life, andando e vivendo as suas vidas. and then that beast was uncaged, was released, and I saw people running. E então aquela besta foi liberada, ela foi solta. E então eu vi as pessoas correndo. And then after that, E então depois disso, I don't know whether it's from the people that were running from the beast, eu não sei se eram aquelas pessoas que estavam fugindo da besta, after the beast had devoured people. depois que a besta tinha devorado algumas pessoas. I saw people in crutches, and then a fire came. Eu vi pessoas com muletas, e então o fogo veio. So they were trying to run away from the fire, but you could see that they slid and fell. Então eles estavam tentando fugir do fogo, mas eu pude ver que eles escorregaram e caíram. I could see that they could not run, so they slid and fell. Eu pude ver que eles não conseguiam correr, então eles escorregaram e caíram. And then after that, E então depois disso, then the Lord showed me, I see these, they look more like the National Youth Service or something. então o Senhor me mostra. Eu vejo estes que se parecem com os jovens que prestam ajuda humanitária, ou algo assim. Running to help people. E eles estavam correndo para ajudar as pessoas. But those people have big heads, and the body is emaciated, so the head has become bigger. Mas aquelas pessoas têm a cabeça grande, o corpo definhou, então a cabeça ficou maior. That means famine and starvation. Isto significa fome e inanição. And the eyes have come out. The eyes now are bigger,
E os olhos são saltados para fora. Os olhos agora se tornaram maiores. The head, the teeth are out bigger. As cabeças, os dentes saem para fora maiores. The heads are a bit bigger than the body now. As cabeças estão um pouco maiores do que o corpo agora. Those are people who are starving. Aquelas eram pessoas que estavam morrendo de inanição. I see people in my shape just terribly wasted. Eu vi pessoas definhando, perdendo terrivelmente peso. 2 times in the land, please repent. Já 2 vezes nesta nação, por favor, arrependam-se. Please repent that these things the Lord is speaking will not come to pass in this land. Por favor, arrependam-se, para que estas coisas que o Senhor está falando não venham a acontecer nesta nação. Again, please repent. Please repent. Novamente, por favor, arrependam-se. Por favor, arrependam-se. This nation needs to repent. Esta nação precisa se arrepender. This nation needs to repent. Esta nação precisa se arrepender. There is so much need for this land to repent. Há tanta necessidade para esta nação se arrepender. You do not know these two you are dealing with. Vocês não conhecem estes 2 com quem vocês estão lidando. These are 2 dreadful prophets of Yahweh. Estes são os 2 temíveis profetas de Yahweh. You need to repent. Vocês precisam se arrepender. After speaking with you about the drought and the closed heaven, Enquanto eu estava falando com vocês a respeito da seca e dos céus fechados, that the Lord would shut in the land if you don't repent, que o Senhor iria fechar sobre a nação se vocês não se arrependerem, then the Lord makes me fall asleep então o Senhor me faz adormecer and shows me a beast that is released from a cage and people are running. e me mostra uma besta que foi solta de uma jaula e as pessoas estão correndo. And then after that, I see people on crutches. E então, depois disso, eu vejo pessoas com muletas. On crutches. I don't know whether they're from the devouring the beast, but Com muletas, eu não sei se elas estão correndo da besta que está devorando as pessoas. they're on crutches, but the fire breaks out. Então elas estão de muletas e então um fogo começa. And as they attempt to run, they fall. You see the slide and fall, they cannot run away. E quando eles tentam correr, eles caem. Você vê que eles escorregam e caem, e eles não conseguem fugir. And then after that, E então, depois disso, the Lord then showed me people, the heads are bigger. o Senhor então me mostra pessoas cujas cabeças são maiores. The body is totally emaciated, wasted away. E o corpo definhou tanto que foi consumido. Their body is wasted from famine and starvation. O corpo foi consumido pela fome e pela inanição. You need to repent. You know, Kenya needs to repent. Vocês precisam se arrepender. Vocês sabem, o Quênia precisa se arrepender. This nation needs to repent. Esta nação precisa se arrepender. You don't know who these dreadful prophets are. You will repent. Quando vocês virem quem são estes temíveis profetas, vocês vão se arrepender. You will be compelled to repent. Vocês serão obrigados a se arrepender.